Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Abriram-se os ouvidos e logo se soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais ele divulgava. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Amém? Esse homem, além de ser surdo, era gago. Ele era tipo um gago, quase que não conseguia falar, que as pessoas não entendiam o que ele falava. E aquele que é surdo, né? Aquele que é surdo, mesmo que saiba falar, ele não tem a mesma dicção, porque ele vai ter a nossa fala, né? Vem das veias e ela diferencia. Então, se ele já não escutava, como ele ia produzir frases? Verdade, Jesus. E nesse tempo não tinha como ele procurar um tratamento. As pessoas logo se afastavam de pessoas doentes, de pessoas com lepra. A gente hoje vê várias pessoas surdas, mudas, que, né, conseguem ter diálogo com outras. Mas esse homem não. E ele sofria. A gente que escuta e que fala sofre, e aquele que não escuta, mas quer uma cura. E louvado é o nome do Senhor Jesus, que ele não estava só. Tinha pessoas com ele, porque aqui vai falar que trouxeram-lhe um homem surdo e gago. Então, se trouxeram-lhe, tinha amigos. É tão bom, né? Quão bom que tem a palavra do Senhor, que a gente vive em união, que tem amigos, não é verdade? E quando a gente não tem, a gente vê o de Gadareno, né? Que estava estirado no chão, esperando a sua vez, mas toda vez que ele tentava ir até as águas, ele não conseguia, porque alguém ia na frente dele. E não tinha ninguém que o levasse. Mas o principal apareceu, que foi Jesus. Aleluia. Já aqui trouxeram esse homem para que fosse ajudado. Então lhe trouxeram o surdo gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Muitas vezes a gente tem pessoas em nossa família, eu posso dizer, até mesmo eu como pessoa, porque eu tenho uma dor de cabeça muito forte e constante. E muitas vezes não consigo nem sair da cama. E eu posso dizer que não tem que me leve para o hospital. Quando você está doente, acamada, você não tem força para sair. Você precisa ser levado até o hospital, ou fica lá degenerando, morrendo. Nós temos que ter amigos entre nós, tem que cativar a amizade entre irmãos. A gente vê como a viúva, se ela não tivesse amigos, ela não tinha pego várias panelas para encher de azeite. E ele teve essas pessoas de Deus, que eu falo assim, todo aquele que contribui com ajuda
ele não esteja na casa de Deus é enviado por Deus. Nós temos um Deus que faz ilimitado, um Deus que ele usa qualquer pessoa para nos ajudar. E quando eles suplicaram para que Jesus impusesse as mãos, o 33 diz: Jesus, tirando da multidão a parte. Por que será que Jesus tirou o homem da multidão? Aonde Jesus chegava, fazia aquela multidão. Hoje a gente vê também no meio gospel. Eu falo a gente, né? Não que eu faça, mas a gente escolhe os melhores pregadores. Na consciência cristã, não fui, mas na consciência cristã, iriam pessoas somente para o de Paulo Júnior, que é bem conhecido, um homem de palavra. Imagina Jesus. Se o Parque do Povo consegue comportar uma multidão, imagina se fosse Jesus. Tomava conta da cidade e do mundo. E Jesus tirou ela à parte. Não fez lá no meio de todos. Por quê? Porque nem todo milagre é para o outro ver. Nem tudo aquilo que Deus faz na nossa vida é para o próximo. Glória a Deus. O pastor Jonas falou aqui dos frutos do Espírito Santo. Eu posso estar naquela unção, naquele poder de Deus. Mas o outro, será que está nos frutos ou na carne? Porque muitas vezes a gente recebe um balde de água fria, um desânimo, que tudo aquilo que você recebeu parece que foi embora. Que todas as bênçãos que o Senhor derramou sobre você, você perdeu. Então Jesus tirou esse homem à parte da multidão para fazer um milagre na vida dele. E o Senhor Jesus faz em nossas vidas. Aleluia. No silêncio, no nosso particular. E somente nós temos que crer que Deus faz. E aqueles que vão ver depois vai perguntar: como foi que aconteceu? Como foi isso? Como chegou até as suas mãos? Que bênção a irmã recebeu? A gente sabe que a gente não acredita em azar, mas a gente sabe que o inimigo ouve, não é surdo, nem é gago. Ele escuta e está ao derredor. Então, nosso particular com o Senhor, muitas vezes eu não falo meus pedidos oralmente a Deus. Eu falo na minha mente, porque o meu Deus lê meus pensamentos, para que o inimigo ele não venha roubar o que Deus vai me dar ou pode me dar. E Jesus, tirando da multidão a parte, pôs o dedo nos ouvidos e lhe tocou a língua com a saliva. Deus vai trabalhando por parte na vida dele. Ele colocou o dedo nos olhos, no ouvido, para que destravasse a sua fala. Depois, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer abre-te. Eu acredito que naquele momento que aquele homem estava lá, porque muitas vezes nem a gente acredita, mas o outro às vezes acredita mais que nós, e a fé acontece, o milagre acontece. O Senhor Jesus, Ele sempre faz por nós aquilo que a gente não acredita. É verdade. A gente por muitas vezes pede ao Senhor Jesus e não vê acontecer. E às vezes já tem acontecido porque a gente não presta atenção no que pede, que a gente pede mal, não sabe pedir. E quando Jesus tocou no homem, suspirou, ele elevou seus olhos para o céu e clamou:
o que nós temos vivenciado em nossa vida. Então nós temos que acreditar que Deus faz milagre. Deus faz milagre. Deus abre porta de emprego. Deus abre nossos olhos espirituais para que sejamos mais espirituais. Para que nós, quando estivermos aí mesmo na nave, antes de alguém nos chamar, a gente já saber que vai ser chamado, porque Deus vai falar com o nosso coração. Nós vamos ser sensíveis ao Espírito Santo. Então nós temos que glorificar a Deus, abrindo-se-lhe os ouvidos, e logo se soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Eu imagino a alegria desse homem, falando, acho que era falando que nem o pastor Jonas, né? Eu pensei que ele já estava pregando antes da salva. Eu já ia dizer, ele está pregando, né? E ele desembaraçou a língua e falou muito, porque esse homem, eu vou continuar para me dizer o que ele se transformou. Mas Deus disse o que para ele? Ordenou que a ninguém dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, mais ele falava. Ele falava e falava. Aonde ele chegava, ele falava o milagre. E olha que Jesus disse que não era para falar. Será que a gente fala o nosso milagre, o milagre que Deus faz na nossa vida? A gente pede o milagre, mas será que a gente conta o milagre? A gente sentava nas cadeiras e escutava tantos milagres, tantos testemunhos. Hoje a gente não escuta. É verdade. Não escuta testemunho de milagre na vida. Agora, por que Jesus não está? Está. É verdade, meu Deus. É nós que estamos adormecendo. É a gente. O pastor leu lá, né? Desperta tu que dormes. Então nós, igreja, estamos adormecendo. Aí você pode dizer, porque eu posso falar assim, mas eu oro todo dia. Às vezes a gente faz que nem um amuleto. É uma obrigação você acordar, orar, mas e a vigilância? Porque orar, se consagrar e vigiar, e fazer o ir de Deus. Mas muitas vezes a gente sai de casa para o trabalho e vem para a igreja, e nos achamos os verdadeiros evangélicos, os verdadeiros homens. Mas esse aqui, ele se tornou praticamente um missionário, divulgando os milagres do Senhor. Quando a gente divulga algo, a gente tem público. A gente vê nas publicidades, nos cartazes de empresas divulgando produtos. Quando o produto é bom e você vê lá bastante curtida, você vai olhar o que é para ver se é bom. E quando a gente divulga a palavra do Senhor, nos traz refrigério na alma. Quando a gente se prepara, Deus combate o inimigo para que ele não venha querer jogar pedra em nós, porque a gente sabe que acontece isso. Tem umas filmagens mostrando uma jovem pregando, levando a mensagem numa rodoviária, e simplesmente, acho que foi um adolescente, passou e bateu nela porque não queria ouvir. Um homem foi tirado de dentro do ônibus porque estava levando a mensagem. É porque não se consagrou, não. Porque a gente tem que passar por isso.
Porque muitas vezes a mulher quer ser atendida, mas o marido não deixa. E a gente tem que tentar insistir. Muitas vezes ignoramos os testemunhos de Jeová que batem nas portas. Eu já cheguei a ser testemunha de Jeová, mas eu era bem pequena. Não lembro que eu saí na rua ainda, uma vez, minha mãe foi chamada a atenção que não podia, mas as irmãs me levaram. É bênção de Deus você levar a mensagem de Deus. Eu vou dizer que eles estão errados? Nunca. Eles estão errados em pregar Maria nas portas. Claro que a gente tem coisas que eles fazem que não é de acordo com a palavra de Deus, mas levar a mensagem de Deus é o que nós temos que fazer hoje e sempre. E levar a mensagem de Deus dizendo o quê? Que Ele cura e liberta. Mas Ele cura e liberta quando a gente deixa-se ser transformado por Ele. Porque Ele sofreu na cruz do Calvário. Mas a gente escuta as pregações nos massageando, nos colocando um sorriso. A gente até chora, porque a gente quer ouvir, sim, que Deus vai me dar a bênção que está presa, vai colocar a mão no papel que está na justiça, e a gente recebeu o que a gente quer ouvir hoje. Mas a gente sabe que se Jesus passou aquele caminho, ainda a cruz pendeu de tão pesada. Imagina nós que sofremos pouco em relação a muitos outros que sofrem, que estão com vidas destruídas, casamentos destruídos, porque acabou a fé. Eu falei hoje na mensagem da tarde falando sobre Davi. Eu falei, a gente vai cansando com o tempo de evangelho. Não que já faz tempo que eu estou, não. Mas cada labuta vai cansando. Aí a gente olha, um se afastou, o outro saiu por conta de motivos pessoais, o outro foi briga da igreja. E vai saindo com seus motivos. Aí cada um fala, mas também saiu por conta disso. Mas a gente entrou por conta de quem? A gente está aqui na igreja por causa de quem? É verdade. Não foi por causa dos irmãos nem do pastor. Foi por conta da palavra de Deus. A gente recebe milagre na hora que a gente aceita Deus. Que todo mundo fala, não somos nós que aceitamos Jesus, é Ele que aceita a gente. Mas a gente deu a permissão de estender a mão e falar, Senhor, eu sou teu, faz de mim o teu querer. E quando a gente está, a gente não quer que faça o querer. A gente pega, Deus, faça, Senhor, isso, faz a minha vida, me ajuda, me abençoa nisso, me abençoa naquilo. Mas a gente dificilmente agradece a Deus por estar de pé, por estar servindo a Ele, porque o importante é servir e levar a palavra como esse homem que não declara o nome dele, o surdo, ele levou, não obedeceu Jesus. Eu fico achando incrível, né? Porque Jesus é uma autoridade, um homem admirado por muitos, e eles não obedeceram. Eu acho que Deus tratou no coração de cada um que foi atendido pelo seu filho para que levasse a mensagem, para que Jesus, fazendo o milagre, a maravilha fosse divulgada, porque muitos doentes tinham, e hoje muitos doentes estão dentro da igreja, mas a gente está escondido como na mão, por trás da nossa roupa. A nossa lepra não está sendo vista. Então eu posso pecar, mas eu posso estar aqui pregando, se Deus não me abater. Mas eu vou ser corrigida, porque tudo que a gente vai plantando, a gente vai colher. Aí na hora da colheita, você não aguenta e sai. Aí sai dizendo que foi por conta de A e B. A gente para de divulgar o nome de Jesus, que é o nome mais precioso para ser falado. Então a gente tem que clamar
vidas. Ele multiplica. Glória a Ele Jesus. multiplicou a pesca. Ele salva. Então nós vamos ser salvos. Eu peço a Senhor, o que eu peço em primeiro lugar, que eu não saia. Que eu não saia. Porque as afrontas vêm. E vêm, que é para te despertar. Vem para falar assim: acorda você que está dormindo, porque está muito de boa. Está levando a mensagem, louvando, pregando e nada acontecendo. Eu costumo de ouvir o pastor Jonas falar assim: se não está acontecendo alguma coisa, está errado. E eu estava tão de boa que não está nem lembrando dessa fala. Mas aconteceu. Mas a igreja de Jesus permanece de pé. Glória a Jesus. Aleluia. Orando e glorificando o nome dele. Verdade. Porque ele destrava, ele abre nossos olhos para isso. Mas me ordenou que ninguém dissesse. Mas eles o divulgaram. E fala assim: eles. Além do surdo, mais pessoas divulgou o que foi visto. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Então, o que a gente tem pedido ao Senhor que a gente não tem visto? A gente tem que esperar em Deus, não é assim? É esperar em Deus que vai chegar. Eu creio que aquilo que eu tenho pedido há muito tempo, que às vezes até eu pego e falo assim: meu Deus, acho que não vai acontecer não. Mas a gente tem que dobrar os joelhos e dizer: Senhor, me perdoa. Verdade. Porque eu sei o que o Senhor faz. Verdade. Eu sei o que o Senhor olha por mim, vela pela minha vida, Glória me a Jesus. protege na entrada e na saída, me dá o pão de todos os dias, me deu a família, o esposo, a igreja, seja ela cheia ou não, mas com quem quer ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Aleluia. Glória a Jesus. Para que nós possamos fazer o item, para que nós possamos falar assim: irmãos, vamos sábado fazer o evangelismo, divulgar a palavra do Senhor, porque nós não somos surdos nem mudos, não somos aleijados que não podemos sair. Nosso cotidiano dentro de casa tem que ficar em segundo lugar, porque Deus é em primeiro. Eu não estou falando dos nossos afazeres domésticos, eu estou falando da prioridade que é Jesus. Quando nós colocamos Jesus em prioridade, eu tenho certeza que as demais coisas Ele vai nos ajudar a colocar no lugar. Deixar a casa arrumada para poder ir para a igreja, deixar a roupa limpa, almoço pronto, porque o nosso Senhor não é desleixado. Quem é desleixado somos nós. É verdade, meu Deus. Então muitas vezes não venhamos para a igreja porque está chovendo. A gente já tem a ideia: pronto, hoje não vai